Olá, pessoal! Vídeo de aprovação no ar. Mais um engenheiro civil aprovado aqui pela DFOIU. Ele ainda está no Brasil, pronto para já embarcar com o carimbo de visto de imigrante no passaporte. Eu já vou explicar isso para vocês, mas eu apresento o nosso EB2 aprovado, o nosso Green Card Holder, Ivanur Fantin, com a sua esposa Mayara, e eles estão aqui para contar como é que foi essa jornada imigratória, né, para vir para os Estados Unidos, essa decisão, e como é que foi aplicar aqui com a DFOIU. Então, primeiro eu queria agradecer vocês pela disponibilidade do tempo, de vir aqui contar para as pessoas, para servir de exemplo para algumas pessoas, porque é para isso que esse vídeo ele serve, né, para ajudar as outras pessoas a entenderem um pouquinho do pleito imigratório. E eu queria que vocês começassem contando um pouquinho, principalmente o Ivanur, da sua trajetória, já que você foi o aplicante, né, Ivanur? Olha, vou dizer que a gente foi pegando as alternativas, né? E a gente fez a opção por ir morar nos Estados Unidos, até pela condição. Engenharia civil aqui no Brasil parece uma brincadeira, né? Todos os países que são os maiores na economia, eles dão valor aos engenheiros. Aqui no Brasil é o contrário. Então, a gente resolveu de ir morar nos Estados Unidos, está pensando em morar em Orlando, né? Uhum. Até por ter uma rede hoteleira muito grande, e eu sou especialista em manutenção de edificações, né? E vamos ver como é que vai ser. Agora, a gente está vendo que esses 9 meses a gente ficou com o coração palpitante, né? Cada vez é uma atualização. Né? 9 não, esses quase 1 ano e... porque fica uma atualização meses, né? E a gente esperando, e a gente espera, aí entra no grupo do pessoal que também está aguardando, e lógico, é muito legal até, mas, de certa forma, quando você recebe o ok, dá aquele friozinho na espinha, né? Que a gente está com friozinho na espinha, porque, de certa forma... Agora é de verdade, agora estou pronto para ir, né? Agora tem data, né? Quando tem data... eu também vou dar os parabéns para vocês, né? Porque, afinal de contas, a gente... Durante esse período, a gente sempre teve acompanhamento, a gente, desde o comecinho lá, dos primeiros passos, né? A gente sempre teve acompanhamento assim, muito dedicado. E confiança. E confiança. E tudo deu certo no percurso inteiro, né? Desde trabalhar com vocês até poder pegar um avião no horário certo, de chegar no horário certo. Se eu disser que houve atraso em alguma coisa, tá? Eu estaria sendo injusto. Até nos aviões, o que marcava estava certo, não deu nenhum atrapalho. Tipo, é para ir mesmo, né? É para ir mesmo. Entendi. Mas me conta para quem está em casa um pouquinho do seu background profissional, né? Você tem quantos anos de experiência, né? Por onde você passou? O que constava no seu currículo para você... que constava no seu currículo para você ser elegível ao EB2NW? Eu comecei a trabalhar com reforma de edificações, né? Desde a época, acho que aquele cara ergueu a espada e independência ou morte, né? Faz tanto tempo que eu não sei nem a data, né? 94. Sei lá. 94. E aí eu comecei a trabalhar com reforma de edificações, num balneário bastante conhecido. Comecei depois a trabalhar com obras públicas, fazendo obras grandes, né? Com vários tipos de sistemas. Posteriormente, eu vim trabalhar aqui em Curitiba, né? Com um sindicato da construção civil. Trabalhei principalmente em normas técnicas de São Paulo durante 6 ou 7 anos, viajando praticamente toda semana, bastante corrido. Aí, lógico, a gente tem acesso a várias pessoas que têm uma importância nacional, né, como o presidente do CONFIA, presidente de CREA, presidente de CONFIA, o presidente da BNT, que é uma pessoa maravilhosa também. E, lógico, as cartas que eu acabei conseguindo de recomendação foram cartas de pessoas que realmente têm um peso bastante grande e sabiam do meu conhecimento e da briga que eu tinha pela engenharia nacional. Eu me sinto um privilegiado de poder ter trabalhado nessas normas que foram as mais importantes dos últimos 30 anos. Uhum. E, lógico, quando você começa a montar o currículo com obras de construções um pouco maiores, com obras de prédios, de parte de recuperação, obra pública. Aí você começa a fazer todo o currículo acaba sendo bastante extenso, né? E tudo isso ajuda. As cartas de referência ajudam muito,
né? Porque elas têm que ter uma convergência daquilo com que você trabalha, né? Então, eu particularmente vou dizer para você que quando foi montado pela empresa de vocês o meu currículo, eu nem sabia que eu tinha tanto. Essa é a grande verdade. Acaba passando o tempo e a gente não percebe o quanto que a gente já fez, né? Pois é. E aí, quando veio a aprovação, lógico que eu vou dizer para você, foi como passar num vestibular com uma concorrência de, sei lá, 10 mil, 100 mil pessoas que estão lutando para ir para um local onde a gente entende que seja mais organizado, mais seguro. Nós temos um filho de quase 8 anos, então a gente pensa muito nessa situação de poder ter essa vivência externa, né? E lógico, quem já foi para os Estados Unidos, já teve uma ideia do que é os Estados Unidos, e tem a condição que a gente teve, é um presente, né? Mesmo a família, muitas vezes, querendo apertar o pescoço da gente, mas a gente, né? É uma oportunidade, né? Tem que vir junto. Eu sei que a Mayara teve muito envolvida, né, nesse pleito imigratório, né, Mayara? Você era ali o intermediário, né? A intermediária entre o nosso pleiteante, né, que é o Ivanor, que é o seu marido, e a DFOIU. E como é que foi para você, né, juntar toda essa documentação e ter esse suporte, falar isso serve, isso não serve, procurar mais, busca, como é que foi isso para você? Foi fácil, foi difícil? Quais foram os seus desafios? Olha, ele tinha muito material, né? Então, quando a gente foi procurar juntar tudo que precisava, com a orientação, claro, de cada departamento, né? Cada um é fundamental na sua função. Eu fiquei responsável por isso, assim, de juntar tudo, então ele tinha muita publicação. Resto, né? Por toda a papelada que eu fiz na parte administrativa. Percebi, né? Eu senti. Então, assim, ele tinha muita publicação, muita coisa em Google, muita coisa que ele tinha feito e que estava publicado. Então, a gente foi juntando tudo isso. Aí, documentações em geral, formulários, certidões, e currículo, histórico, e etc., né? Aquela infinidade de papéis. Mas o importante, assim, é a questão do direcionamento e da orientação, sabe? Ó, isso aqui pega, isso daqui não adianta porque não serve. E as meninas todas, assim, cada uma no seu propósito, na sua faixa, passando o bastão, ó, agora é contigo. E assim a gente foi indo, muito organizado. A questão das cartas também, assim, de como, de quem a gente poderia pegar, de que cartas que seriam relevantes, né, para o processo. Depois, na petição também, montar tudo, né, o que ele ia fazer, o que ele ia trabalhar lá. E depois a ansiedade de esperar, né, os 9 meses. Até foi antes do que a gente achou que ia ser. Literalmente um filho, né? Exatamente. E a gente achou que ia demorar mais, assim, essa aprovação quando veio. Ele falou, já, eu liguei para ele, porque não sei quem que me ligou, não me lembro, acho que foi a... Ai, meu Deus. Não lembro o nome da menina que me ligou. E aí, não lembro mais agora. Mas ela me ligou, quando eu liguei para ele, que a gente não estava junto no dia, eu falei, esse amor aprovou, ele não entendi, ele aprovou o quê? Eu aprovou o processo. Aí ele, já? Eu falei, já. Ele, ai, meu Deus, e agora? Eu falei, agora tem que ir, agora tem que ir. Agora vai com medo de tudo. Exato, vai com medo de tudo. Eles fizeram aplicação fora dos Estados Unidos. Então, para quem não sabe, esse tipo de aplicação se chama consular. Eles foram aprovados em 9 meses, que foi um tempo excelente. Embora tenha alguns casos que estão sendo aprovados em 3, 4, 5 meses, 9 meses ainda é excelente, porque a média é 1 ano e meio. Só que depois, quando você é aprovado no processo consular, existem outras etapas a serem cumpridas, porque lá no Brasil, eles estão no Brasil no caso dele, mas em qualquer lugar do mundo, fora dos Estados Unidos, a pessoa precisa, né, passar pela entrevista dentro de um consulado americano. Então, existem etapas até chegarem na entrevista em si. Existe um anúncio, uma comunicação entre o governo indo para o National Visa Center, que ali que ele vai falar, olha, tem que marcar a entrevista. Eles também tiveram que fazer os exames médicos deles, e normalmente, como no caso deles, eles tiveram que viajar para fazer a entrevista. Quando eles falaram que nem o avião atrasou, foi tudo perfeito, foi porque eles também tiveram que viajar para ir fazer a entrevista. O que aconteceu na entrevista? Conte-me como é que foi a entrevista de vocês. Olha, nós fomos fazer entrevista no Rio de Janeiro, né? Um hotel bastante próximo
do consulado, bem próximo até para facilitar, muito tranquilo, a gente foi muito bem atendido. Chegamos lá, lógico, sempre tem aquele atrapalho dos horários, a gente acaba ficando algum tempo, até bastantinho, 2 horas e pouco, esperando para começar a entrevista, mas, particularmente, a gente fez uma entrevista bastante rápida, fez o juramento que a papelada era verídica, né? Que era correta, e só voltamos para nossa casa junto com o nosso filho. Ele sofreu um pouquinho mais, ficou esperando mais tempo, né? Mas voltamos para o hotel, daí fomos para o aeroporto, pegamos o avião no horário correto e chegamos em Curitiba. É um processo meramente formal, assim, a entrevista, né? Eles pegam aquele processo enorme. Vocês viram, então, o processo de vocês agora fisicamente, né? Eu quase me senti Jesus Cristo, tem uma Bíblia ali em cima, né? É uma Bíblia que ele trouxe. Quando chegou a caixa com o envelope, com o passaporte, com o processo, eu falei, olha, tem o processo aqui e tal. Aí ele olhou assim, ele falou, nossa, é coisa, né? Eu falei, é bastante. E ele assim, tem que levar esse processo para os Estados Unidos? Eu falei, não, senão eu já ia dar uma mala de 10 quilos. Exato, né? Eu ia ter que incluir isso na proposta de vocês, né? Naquela lista de gastos extras, ia ter que ter isso. Né? É papel, menino do céu. E aí, lá mas é a sua vida, é a sua vida. Pior que a minha vida mesmo, né? Basicamente. É a sua vida profissional. Agora me fala uma coisa. Então, quer dizer que ele não fez nenhuma pergunta, né, muito mais profissional, né? Ele fez perguntas padrões, como aquelas que a gente já sabe, né? Não só para a gente, tá? Mas todos que a gente acaba verificando ali. Algumas vezes a pessoa faz a entrevista em inglês, tá? Em outras em português. Eles perguntam, um é um pouquinho mais demorado, porque eles dão uma olhadinha no processo antes. Como o nosso, eu acho que estava tão aberto, tão tranquilo, ele não falou absolutamente nada, só perguntou, acho que para onde nós íamos, né? Ele pediu para a gente fazer o juramento, os 3, inclusive o pequeno, levantou a mãozinha bonitinho e fez. Aí perguntou para o Ivanor a profissão dele, desde quanto tempo, né? Qual ano que ele se formou. Se ele já tinha planos do que ia fazer nos Estados Unidos, se a gente já tinha ido para os Estados Unidos e se já tinha ficado mais tempo do que poderia ficar, se tinha algum problema com a polícia, se já teve algum problema, né, policial e tal. Estou me cuidando faz um tempo para a polícia não me pegar. Só isso. E aí falou, tá tudo bem, está aprovado, o passaporte de vocês vai chegar em uns 10 dias, mais ou menos, mas demorou uma semana, já chegou. Foi bem rapidinho. Que legal. E aí, né, gente, para explicar para o pessoal que está assistindo o que aconteceu. Então, não é emitido o Green Card quando não está em solo americano. Eles vão receber o Green Card, o cartão mesmo, em solo americano. O que eles receberam agora? O famoso Visa Pact, que tem documentos que só o agente de imigração pode abrir, esse Visa Pact. Eles estão com carimbo no passaporte de imigrantes, porque eles são imigrantes. Data, né? Uma data máxima para entrar, né? Uma data máxima para entrar. Então, ele vai apresentar esse passaporte aqui na imigração quando eles chegarem no aeroporto, entregar um envelope, vai informar aonde eles querem receber o Green Card. Se eles já tiverem um endereço fixo aqui, eles vão colocar esse endereço fixo, se não, pode vir aqui para a DFOIU. Vai para e é bom que a gente negocia para eles virem visitar a gente, porque senão a gente não se conhece pessoalmente, né? Na piscina, né? Enquanto esses lógico, né? Um pouco descansando. E aí, mas assim, ele entrando com o passaporte, já como imigrante, ele já está sendo considerado um residente, né? Então ele não vai precisar esperar, ele vai esperar o Green Card, porque ele precisa esperar o Green Card receber, mas ele já é ali considerado, né, um residente permanente nos Estados Unidos. E eu tô aqui, né, mais uma vez, para agradecer vocês, por vocês terem deixado a gente cuidar um pouquinho dessa jornada imigratória com vocês. A DFOIU vai estar aqui à disposição de vocês. Agora a gente tem outros serviços, tem o DFOIU Club, tem a OCLA, que podem dar outros suportes para vocês, mas foi muito, muito prazeroso para a gente ver um engenheiro chegando aqui, tendo a valorização que ele não tem no Brasil, ele vai ter aqui, além da segurança, além da educação, que infelizmente a gente sabe que no Brasil a gente não pode colocar no mesmo patamar que tem nos Estados Unidos, né? Bom, de qualquer forma, eu também vou agradecer o trabalho de vocês, a responsabilidade, né, a confiança que a gente
recebeu de vocês, que as coisas estavam dentro de cada período, estavam corretamente sendo feitas. E é difícil até a gente ter qualquer tipo de serviço hoje aqui no Brasil, até eu acho que em qualquer lugar do mundo, que a gente imagine que não vai ter falhas, né? E nesse caso a gente não pode reclamar de absolutamente nada do trabalho de vocês. Por isso até nós fizemos questão de fazer o vídeo, porque que quando a gente foi procurar informações e o escritório, a gente também viu vídeo de outras pessoas, eu conversei com pessoas que fizeram o mesmo processo que a gente, a Tati, o Yuri, Maia, que já estão lá e tudo mais. Então a gente procura informações e de uma empresa que tenha credibilidade, de alguém que já fez, que já passou pelo processo, né? E nosso primeiro contato foi com a Eduarda, né? Também impecável, assim, passou uma segurança enorme sobre tudo, sobre a empresa, sobre o processo, sobre a grande probabilidade que a gente tinha de aprovação desse processo. E quando a gente foi passando nas etapas com as meninas, também todas mostraram muita propriedade, muito conhecimento do que estavam fazendo, educação, sem falar, né? Dedicação. Dedicação. Muito dedicada. Então, só agradecer e deixar para quem tem vontade, para quem tem o mesmo desejo, né? Que se informe, que procure informações para saber se é possível e vai atrás. O negócio é ir atrás do sonho e não desistir nunca. Né? Isso mesmo. É isso que a gente fala para as pessoas. Na dúvida, manda seu e-mail, né? Manda aqui para info@dfoyouusa.com. Essa avaliação do currículo, ela é gratuita. Normalmente, em 48 horas, o jurídico já consegue dizer se a pessoa pode ser elegível ao Green Card ou não. E a gente, se não é, né, e a pessoa quer muito, a gente fala para ela, olha, faz mais esse curso, consegue mais alguns anos de experiência, volta quando estiver pronto. E a gente teve cliente que já foi dito não para eles aqui no nosso jurídico, e ele voltou depois de um ano preparado, como a gente tinha pedido para ele se preparar, e hoje ele é um cliente aprovado, está trabalhando já aqui nos Estados Unidos. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade em dizer sim e não para os clientes, porque a vida de cada cliente, né? Na DFOIU, o cliente não é mais um número, a gente não tem mais de 4 mil beneficiados e falar, quem é o 385, 384? Mas a gente sabe quem é o Yuri, a gente sabe quem é a Tatiana, a gente sabe cada nome e às vezes o nome dos filhos, que já começa a virar uma coisa impossível pelos números de clientes, mas a gente está aqui para fazer diferença na vida das pessoas e não para ser só um business americano, né, que se der certo, deu, se não der certo, não deu, né? Então, eu quero dizer bem-vindo aos Estados Unidos, parabéns pelo Green Card de vocês. Eu espero vocês aqui pessoalmente, se possível. Iremos. Então, tá bom. Vamos buscar o nosso Green Card. Tá gravado, hein? Sim, claro. Como é que é tomar um café, né? Não é daqueles bons, né, aqui do Brasil, mas... A gente vai te dar um abraço. A gente tem colombiano, fica tranquilo. Então tá bom. Obrigado, querido. Obrigada. Imagina, gente, é isso aí, mais um engenheiro aprovado aqui na DFOIU. Semana que vem a gente volta com mais profissionais, com mais aprovação. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, gente, tchau, tchau. Obrigado, tchau.